Existe um versículo em Eclesiastes que pode resolver 95% dos seus problemas financeiros. Não é exagero, não é promessa vazia. É uma verdade que permanece escondida na superfície de um dos livros mais profundos da Bíblia, mas que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar com clareza. A maioria lê, mas não compreende, escuta, mas não absorve, e continua vivendo na escassez, acreditando que a falta de dinheiro é uma maldição ou um destino inevitável. Mas o que você descobrirá hoje vai além de qualquer técnica financeira que já tenha ouvido. Vai além de planilhas, investimentos ou estratégias de economia. Porque o verdadeiro problema nunca foi a falta de oportunidades. O verdadeiro problema sempre foi a programação mental que você carrega desde criança, sussurrando no seu ouvido que você não merece, que não é capaz, que o dinheiro é sujo ou que pessoas boas devem permanecer pobres. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro naturalmente, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam no mesmo lugar? Por que uns prosperam em meio às crises, enquanto outros afundam ainda mais? A resposta não está nas circunstâncias externas. Está na forma como sua mente foi condicionada a enxergar a prosperidade. O livro de Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio e rico de sua época, contém segredos que podem transformar completamente sua relação com o dinheiro. Mas não da forma superficial como muitos pregam por aí. De uma forma profunda, que mexe com as raízes do seu subconsciente e planta ali sementes de abundância genuína. Se você acredita que isso também pode transformar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse, e pode ser o primeiro passo de uma grande mudança. Agora me escute com atenção, porque o que vou compartilhar com você pode parecer simples demais para ser verdade. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Nós fomos condicionados a acreditar que tudo que é poderoso precisa ser complicado, que transformação real exige sofrimento, sacrifício extremo ou fórmulas complexas. E essa crença nos mantém afastados das soluções mais eficazes. O versículo que muda tudo está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Parece comum, não é? Você provavelmente já ouviu isso dezenas de vezes. Mas deixe-me mostrar o que realmente significa e como aplicar isso de forma prática na sua vida financeira. Primeiro, você precisa entender que Salomão não estava falando sobre paciência passiva. Ele estava revelando uma lei universal sobre timing e ação consciente. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa: então é só esperar que minha hora vai chegar. Erro fatal. Salomão estava ensinando sobre reconhecer oportunidades e agir no momento certo. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Antes de você conseguir reconhecer o tempo certo, você precisa preparar sua mente para receber aquilo que deseja. E essa preparação mental é exatamente o que os ensinamentos mais profundos nos mostram sobre como funciona a mente subconsciente. Sua mente subconsciente opera 24 horas por dia, processando informações, criando conexões e influenciando suas decisões. Se ela estiver programada com crenças de escassez, não há dinheiro suficiente. Eu não mereço ser rico. Dinheiro traz problemas. Ela vai trabalhar incansavelmente para confirmar essas crenças na sua realidade externa. Mas quando você compreende verdadeiramente que existe um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para guardar e um tempo para investir, um tempo para economizar e um tempo para gastar, você começa a sintonizar sua mente com os ritmos naturais da prosperidade. Pense assim: um agricultor sábio não planta em qualquer época do ano. Ele estuda as estações, prepara o solo, escolhe as sementes certas e planta no momento exato. Depois ele cuida, rega e tem paciência para a colheita. Sua vida financeira funciona exatamente da mesma forma. O problema é que a maioria das pessoas vive em pânico constante. Elas querem plantar e colher no mesmo dia. Querem resultados imediatos sem passar pelo processo de preparação. E quando não conseguem, se convencem de que o sistema não funciona para elas.
que foram amaldiçoadas ou que nasceram sob uma estrela ruim. Mas aqui está uma verdade que pode libertar você hoje. Não existe maldição financeira. Existe apenas ignorância sobre como funciona a mente próspera. E essa ignorância pode ser corrigida. Salomão tinha uma fortuna estimada em mais de 2 trilhões de dólares nos valores atuais. Ele não herdou essa riqueza. Ele a criou usando princípios mentais e espirituais específicos. E o mais impressionante é que ele documentou esses princípios no livro de Eclesiastes de uma forma que permanece válida até hoje. Quando você lê Para Tudo Há um Tempo, você está recebendo uma instrução prática sobre como sincronizar seus pensamentos, suas emoções e suas ações com as leis naturais da prosperidade. Não é misticismo, é ciência mental aplicada. Vou ser ainda mais específico. Existe um tempo para você parar de reclamar da sua situação financeira e começar a reprogramar sua mente. Existe um tempo para você parar de culpar os outros, o governo, a economia ou a sociedade, e assumir total responsabilidade pela sua condição atual. Existe um tempo para você parar de consumir conteúdo negativo e começar a alimentar sua mente apenas com informações que elevem sua frequência mental. E aqui está o que poucos compreendem. Esse tempo é agora. Sempre foi agora. Cada momento que você adia essa decisão, você está fortalecendo os padrões mentais que te mantêm preso à escassez. Mas tem mais. Eclesiastes também nos ensina que há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso significa que existe uma sabedoria superior que governa quando você deve se esforçar para ganhar dinheiro e quando você deve investir em experiências que parecem gastos, mas que, na verdade, são investimentos no seu crescimento. A maioria das pessoas vive eternamente no tempo de buscar, correndo atrás do dinheiro com desespero, sem nunca parar para investir no desenvolvimento da própria mentalidade. Resultado: elas conseguem ganhar algum dinheiro, mas nunca conseguem mantê-lo ou multiplicá-lo, porque sua mente continua programada para a escassez. Outras pessoas vivem eternamente no tempo de guardar, acumulando dinheiro por medo, sem nunca investir em oportunidades reais de crescimento. Elas morrem ricas no banco, mas pobres em experiências e realizações. A sabedoria está em reconhecer qual tempo você está vivendo agora e agir de acordo. E isso só é possível quando você desenvolve o que Salomão chamava de coração sábio, uma mente treinada para discernir entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que é aparente e o que é real. Mas aqui vem a parte que quase ninguém te conta sobre esses ensinamentos. Não basta entender intelectualmente esses conceitos. Você precisa vivê-los na prática, através de decisões concretas, até que eles se tornem parte da sua natureza. E é aí que a coisa fica interessante. Deixe-me contar a história de Antônio Silva, um homem que descobriu na prática como esses ensinamentos podem transformar uma vida completamente. Antônio era mecânico em uma pequena oficina no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Aos 42 anos, ele acordava todo dia às 5 da manhã, tomava um café preto amargo, comia 2 fatias de pão com margarina e saía para pegar 2 ônibus até o trabalho. A jornada de 2 horas era sempre a mesma. Ônibus lotado, trânsito pesado, pessoas carrancudas e ele ali no meio, pensando se a vida sempre seria assim. Ele trabalhava para seu Milton, dono de uma oficina, que existia há 30 anos no Brás. O local era escuro, mal ventilado, com ferramentas velhas e um cheiro constante de óleo queimado. Antônio ganhava 2 salários mínimos e meio, o suficiente para pagar o aluguel de um apartamento de 2 cômodos na cidade Tiradentes, comprar o básico no mercado, arroz, feijão, carne moída, macarrão e ainda sobrar uns R$ 300 para o churrasquinho de domingo com a família e uma cervejinha gelada. Mas Antônio carregava um sonho que parecia mais distante que a lua: abrir sua própria oficina. Esse sonho havia nascido quando ele era criança, vendo seu pai, seu José, mexer no motor da Brasília amarela que a família tinha. "Um dia eu vou ter minha própria oficina, pai", ele disse quando tinha 8 anos. Seu José sorriu e respondeu:
Sonhar não custa nada, meu filho, mas não se iluda muito, que depois a queda dói. Essa frase ecoou na mente de Antônio por mais de 3 décadas. Toda vez que pensava em empreender, ouvia a voz do pai. Não se iluda muito, que depois a queda dói. E então se conformava pensando: quem eu penso que sou? Eu não tenho estudo superior, não tenho dinheiro guardado, não conheço gente importante. Como vou conseguir ter meu próprio negócio? Essas perguntas viraram uma ladainha mental que ele repetia todas as noites, deitado na cama de casal que dividida com Mariana, sua esposa, há 15 anos. Ela trabalhava como diarista em casas de classe média alta no Morumbi, pegava 3 conduções para chegar lá, ganhava R$ 800 por mês e voltava para casa exausta, reclamando das patroas que tratavam ela como se fosse invisível. Mariana, você não acha que a gente podia tentar algo diferente? Antônio perguntava às vezes, durante o jantar de segunda-feira, quando comia um macarrão com molho de tomate e um pedacinho de linguiça. Antônio, pelo amor de Deus, a gente mal consegue pagar as contas e você fica sonhando. Seja realista. Nós somos trabalhadores honestos, isso já é muito. E assim os anos passavam. João, o filho mais velho, já estava com 16 anos e trabalhava meio período em um mercadinho para ajudar em casa. Maria, de 14, estudava de manhã e à tarde cuidava da casa, preparando o almoço e lavando as roupas. A família funcionava como um relógio, cada um cumprindo seu papel, mas sem nunca sair do lugar. A virada começou de uma forma que Antônio jamais imaginaria. Era uma tarde de sábado de março, daquelas paulistanas em que o céu fica cinzento e parece que vai chover, mas não chove. Ele havia trabalhado meio período na oficina, consertando o carro de um cliente que precisava viajar no domingo, e estava no ponto de ônibus esperando a condução para casa. O ponto estava cheio, como sempre aos sábados. Tinha uma senhora com sacolas de compras, 2 jovens conversando alto sobre futebol, uma moça mexendo no celular e ele ali, cansado, pensando no que ia fazer no resto do fim de semana. Provavelmente assistir televisão. Talvez dar uma caminhada com Mariana até a padaria para comprar pão de açúcar. Foi então que ele viu um livro jogado no chão, meio escondido atrás da lixeira do ponto. A capa estava um pouco amassada e suja, mas ainda dava para ler o título: Pense e Enriqueça. Normalmente Antônio não era muito de leitura. Na escola sempre teve dificuldade com português e literatura. Preferia coisas práticas, concretas, mas algo naquele livro abandonado chamou sua atenção. Olhou em volta para ver se era de alguém. Ninguém parecia estar procurando nada. Pegou o livro, limpou a capa com a manga da camisa e colocou na mochila. Em casa, mostrou para Mariana. Achei isso no ponto. Vou dar uma olhada. Desde quando você lê livro? Ela perguntou com um sorriso irônico. Desde hoje, aparentemente. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Mariana assistia a novela e as crianças faziam lição de casa, Antônio se sentou na mesa da cozinha e abriu o livro. Começou a ler devagar, uma página por vez, parando para entender cada frase. No começo, achou tudo muito estranho. O autor falava sobre coisas que pareciam fantasia, que os pensamentos têm poder, que a mente pode atrair riqueza, que existe uma fórmula para o sucesso. Esse cara tá falando que eu posso ficar rico só pensando? Que bobagem é essa? Pensou. Mas alguma coisa o fazia continuar lendo. A primeira semana passou e ele continuava lendo um pouco todas as noites. Na segunda semana, começou a prestar atenção em alguns detalhes do que lia. O livro não falava só sobre pensar positivo. Falava sobre ter objetivos claros, fazer planos detalhados, persistir mesmo quando tudo parece dar errado. Foi na terceira semana que Antônio leu algo que mudou tudo. Era sobre a diferença entre desejar algo e ter um propósito definido. O autor explicava que a maioria das pessoas deseja coisas vagas. Quero ser rico, quero ter sucesso, quero uma vida melhor, mas nunca define exatamente o que quer. Quando quer, como vai conseguir e por que realmente quer aquilo. Antônio parou de ler, pegou um papel e uma caneta. Nunca havia feito isso antes, mas sentiu que precisava. Escreveu: Eu, Antônio Silva,
Vou abrir minha própria oficina mecânica. Até dezembro do ano que vem. Vou conseguir R$50 mil para o investimento inicial através de economia pessoal e empréstimo. Vou ter pelo menos 2 funcionários e atender 20 carros por dia. Quero isso porque estou cansado de trabalhar para outros e quero dar uma vida melhor para minha família. Ao escrever essas palavras, sentiu algo diferente no peito. Uma sensação estranha, como se algo tivesse se acendido dentro dele. Não era mais um sonho vago que aparecia de vez em quando. Era um plano. Ainda não sabia exatamente como, mas pela primeira vez em 42 anos de vida, seu sonho parecia possível. Nos dias seguintes, Antônio começou a prestar atenção em coisas que antes passavam completamente despercebidas. Notou que muitos clientes da oficina onde trabalhava reclamavam da demora no atendimento. Viu que seu Milton estava sempre estressado porque não conseguia organizar bem o serviço. Às vezes, 3 mecânicos trabalhavam no mesmo carro, enquanto outros carros ficavam parados esperando. Percebeu que alguns carros ficavam na oficina, por semanas esperando peças que demoravam para chegar, porque seu Milton não tinha um bom relacionamento com fornecedores. Era como se seus olhos tivessem sido abertos para enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que ele nunca havia percebido, como se alguém tivesse tirado uma venda que ele nem sabia que estava usando. Mas a transformação real começou quando Antônio decidiu aplicar o versículo de Eclesiastes que havia começado a estudar junto com o livro. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele entendeu que havia chegado o tempo de parar de reclamar da vida e começar a se preparar para mudá-la. Primeiro, ele mudou completamente o que colocava na sua mente todos os dias. Parou de assistir jornal de noite, que só falava de crise, violência, desemprego e corrupção. Por que eu vou encher minha cabeça com essas coisas antes de dormir? Pensou. Parou de participar das conversas dos colegas de trabalho na hora do almoço, quando eles só reclamavam da vida, do governo, da falta de dinheiro, dos patrões e de como tudo estava difícil. Em vez disso, começou a ouvir podcasts sobre empreendedorismo, no caminho para o trabalho. No início, muita coisa era difícil de entender. Os caras falavam de fluxo de caixa, margem de lucro, plano de negócios, palavras que ele nunca havia ouvido. Mas foi persistindo, ouvindo todos os dias, e devagar, foi captando o sentido. Segundo, ele começou a estudar sua área como nunca havia feito antes. Pesquisou na internet sobre novos equipamentos, técnicas mais eficientes de diagnóstico, como lidar com fornecedores, como precificar serviços. Descobriu que existiam cursos online gratuitos sobre gestão de pequenos negócios oferecidos pelo Sebrae. Se inscreveu em todos que pôde. Terceiro, e mais importante, ele começou a economizar de uma forma completamente diferente. Não era mais economia por medo, por obrigação ou por desespero. Era economia com propósito. Cada real guardado o aproximava concretamente da sua oficina. Ele fez uma planilha simples, calculou todos os gastos da família e identificou onde podia cortar sem prejudicar ninguém. Cortou a TV por assinatura. A gente vai assistir menos televisão e conversar mais, disse para a família. Parou de comprar cerveja todo fim de semana. Vou beber só em ocasiões especiais. Começou a levar marmita para o trabalho em vez de comprar comida na rua. Mariana inicialmente resistiu a algumas mudanças, mas Antônio explicou o plano e ela acabou apoiando. Se é para ter nossa própria oficina, eu também faço minha parte, ela disse. E começou a fazer faxinas extras nos fins de semana. Cozinhar mais em casa, comprar roupas usadas em bom estado em vez de novas. Mas o que realmente surpreendeu Antônio foi como as pessoas começaram a reagir à sua mudança. Seu Milton, que antes mal conversava com ele além do necessário para o trabalho, começou a pedir sua opinião sobre alguns reparos mais complicados. Antônio, vem cá, dá uma olhada nesse barulho aqui. O que você acha que pode ser? Clientes começaram a elogiar seu trabalho de forma diferente. Dona Rosa, que levava o Corsa dela na oficina há anos, disse: Antônio, não sei o que você fez diferente,
Mas meu carro nunca ficou tão bom. Você parece mais caprichoso. Alguns clientes até começaram a perguntar se ele não fazia freelas ou se conhecia algum mecânico bom para indicar para os amigos. Eu não faço freela, mas se precisar de alguma coisa, pode me procurar aqui na oficina mesmo, ele respondia. É estranho, ele comentou com Mariana em uma noite de domingo, enquanto jantavam arroz com feijão, bife acebolado e farofa, o prato especial da semana. Eu não mudei minha forma de trabalhar. Sempre fui caprichoso, sempre gostei de fazer as coisas bem feitas, mas parece que agora as pessoas estão prestando mais atenção no meu trabalho. Mariana sorriu, mastigando devagar. Você mudou sim, Antônio. Não sei explicar bem o que, mas você mudou. Parece mais seguro de si, mais confiante. Até seu jeito de andar é diferente. E ela estava certa. Antônio havia mudado por dentro, e isso se refletia em tudo. Sua postura era mais ereta. Sua forma de falar era mais firme e clara. Seus olhos brilhavam com uma energia que não tinha antes. Quando explicava um problema do carro para um cliente, falava com mais autoridade. Quando dava opinião sobre algum reparo, soava mais convincente. E as pessoas ao redor captavam essa energia. Foi em uma quinta-feira de junho, dia de São Antônio, coincidência que ele não deixou passar despercebida, que aconteceu algo que mudaria tudo. Seu Joaquim, um senhor de 60 e poucos anos, que levava seu Gol branco na oficina há mais de 5 anos, chegou com um problema na embreagem. Seu Joaquim era aposentado da Petrobras, morava em uma casa própria no Belém e sempre foi um cliente educado e pontual nos pagamentos. Antônio fez o diagnóstico, explicou o problema e o orçamento, e começou o reparo. Enquanto trabalhava, seu Joaquim ficou observando, como sempre fazia. Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse quando o serviço estava quase terminado. Claro, seu Joaquim, o senhor sabe que pode perguntar o que quiser. Você não tem vontade de ter sua própria oficina? Antônio sentiu o coração acelerar. Por um momento, pensou em dar uma resposta evasiva, como sempre fazia quando alguém tocava no assunto, mas algo o fez ser direto. Tenho sim, na verdade é meu maior sonho, seu Joaquim. Sabe por que não abre? O senhor sabe como é. Falta dinheiro, falta espaço, falta conhecimento de como tocar um negócio. Seu Joaquim ficou em silêncio por alguns minutos, observando Antônio terminar o serviço. Quando o trabalho estava pronto, ele disse, então vou te fazer uma proposta. Antônio parou o que estava fazendo e prestou atenção. Tenho um galpão vazio há 2 anos ali no Belém, perto da minha casa. É um bom espaço. Dá para fazer uma oficina legal. Só que está meio deteriorado. Precisa de uma reforma, por isso não consigo alugar. Se você quiser, pode usar por 6 meses sem pagar aluguel. Só para dar uma arrumada no local e começar seu negócio. Depois a gente conversa sobre um valor justo. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia escutado. Seu coração estava batendo tão forte que ele teve medo de que seu Joaquim pudesse ouvir. Depois respondeu. Seu Joaquim, o senhor nem imagina o quanto essa proposta significa para mim. Posso ir lá dar uma olhada amanhã mesmo? Claro. Te passo o endereço e a chave. Vai lá, dá uma olhada com calma e me fala o que acha. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Não era apenas pela empolgação, embora ela estivesse lá. Era porque ele estava começando a entender algo profundo sobre como a vida realmente funciona. Suas ações internas, a mudança de mentalidade, o foco no objetivo, a preparação constante, a transformação dos hábitos, haviam criado condições para que essa oportunidade aparecesse. Não era sorte, não era coincidência, era o resultado natural de uma mente que havia se reprogramado para enxergar e atrair oportunidades. No dia seguinte, ele pediu 1 hora de almoço mais longa para seu Milton e foi conhecer o galpão. O local ficava em uma rua movimentada, com boa visibilidade, perto de uma escola e de um conjunto habitacional. O galpão estava meio bagunçado mesmo, com algumas goteiras, a pintura descascada, e precisava de uma boa limpeza. Mas tinha um tamanho bom, uns 200 metros quadrados. Pé direito alto, espaço para pelo menos 4 carros trabalhando ao mesmo tempo. Antônio ficou parado no meio do galpão vazio por alguns minutos, imaginando como seria. Ali ele colocaria o elevador,
Lá seria a área de ferramentas. Naquele canto, o escritório. Na parede do fundo, a bancada para peças pequenas. Conseguia visualizar tudo com uma clareza impressionante. "Tá decidido", ele disse em voz alta, sozinho no galpão vazio. "Esse vai ser meu local." Nos 3 meses seguintes, Antônio viveu uma das fases mais intensas da sua vida. Trabalhava na oficina de seu Milton de segunda a sexta, das 7 às 5. Às 6 horas pegava o ônibus, ia para casa, jantava rapidamente e seguia para o galpão, onde trabalhava na reforma até às 10 da noite. Aos sábados, passava o dia inteiro lá. Domingos eram para descansar e planejar a semana seguinte. Mariana o ajudava sempre que podia. Nos sábados, ela ia junto e ajudava com a limpeza, a organização, a pintura das paredes. João e Maria, que inicialmente reclamaram porque o pai estava sempre ocupado, logo se empolgaram com o projeto. João, que era forte para a idade, ajudava a carregar coisas pesadas. Maria tinha capricho para detalhes e ficou responsável por limpar as janelas e organizar as ferramentas. "Parece que a gente virou uma firma", brincou Mariana em um sábado, enquanto pintavam a parede externa do galpão de azul claro. "É isso mesmo que a gente é", respondeu Antônio. "Uma família trabalhando junto por um sonho comum." Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos de dúvida, especialmente quando surgiam imprevistos que não estavam no planejamento. Um dia, descobriu que a instalação elétrica estava mais problemática do que pensava e precisaria contratar um eletricista, o que custaria R$ 2.000, que ele não havia previsto no orçamento. Em outro momento, um equipamento usado que havia comprado, um macaco hidráulico que parecia estar em bom estado, chegou com um defeito interno que só apareceu depois de algumas semanas de uso. O vendedor se recusou a trocar ou devolver o dinheiro. "Será que não estou me iludindo?" ele perguntou para Mariana em uma noite particularmente difícil, depois de descobrir que precisaria gastar mais R$ 500 para consertar o macaco. "Será que não seria melhor continuar como empregado na segurança? Pelo menos no final do mês o dinheiro está lá garantido." Mariana parou de dobrar as roupas que estava organizando e o olhou nos olhos. "Antônio, você lembra como você era há um ano atrás? Você chegava em casa todo dia reclamando, frustrado, dizendo que a vida não tinha jeito, que a gente nunca ia sair dessa situação. Agora, mesmo com todos esses problemas, você está vivo, está crescendo. Mesmo quando dá errado, você encontra um jeito de resolver. Isso não é ilusão. Isso é quem você realmente é quando decide usar todo o seu potencial." Essas palavras tocaram fundo no coração de Antônio. Ele percebeu que sua esposa estava certa. Os problemas continuavam existindo, talvez até tivessem aumentado, mas sua forma de lidar com eles havia mudado completamente. Em vez de se vitimizar e desistir no primeiro obstáculo, ele buscava soluções criativas. Em vez de reclamar, ele agia. Em vez de se deixar abater, ele persistia com inteligência. E foi exatamente nesse momento que ele compreendeu outro nível do versículo de Eclesiastes, que havia se tornado seu guia. "Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu." Havia um tempo para enfrentar dificuldades e um tempo para colher resultados. Havia um tempo para plantar no escuro, sem ver nada crescer, e um tempo para ver os frutos aparecerem. Mas você só consegue colher se não desistir durante o tempo difícil de plantar. A oficina de Antônio foi inaugurada em novembro, um mês antes do prazo que ele havia estabelecido no papel 1 ano antes. A inauguração foi simples. Ele, Mariana, os filhos, seu Joaquim, alguns vizinhos e 3 colegas da antiga oficina que vieram apoiar. Teve um bolo de chocolate que Mariana fez, refrigerante e alguns salgadinhos. No primeiro dia de funcionamento, atendeu apenas 2 carros, o de seu Joaquim, que fez questão de ser o primeiro cliente, e o de Dona Rosa, que seguiu Antônio até a nova oficina. No segundo dia, 3 carros. Na primeira semana, teve alguns dias sem nenhum cliente. Ficou só ele e o João organizando ferramentas e limpando o espaço. Mas Antônio não se desesperou. Sabia que estava no tempo de plantar e que a colheita viria se ele continuasse fazendo sua parte. Investiu tempo em criar relacionamentos com outros profissionais da região, o Marcos da borracharia, a Lúcia da loja de autopeças
o Edmilson do Lava Jato. Fez parcerias, ofereceu descontos para clientes indicados, caprichou no atendimento de cada pessoa como se fosse a mais importante do mundo. E, devagar, o boca a boca começou a funcionar. Dona Rosa indicou a oficina para a irmã. Seu Joaquim falou bem do serviço para os amigos do clube onde jogava dominó. O Marcos da borracharia começou a indicar a oficina de Antônio quando os clientes precisavam de serviços que ele não fazia. 3 meses depois da inauguração, Antônio já estava pensando em contratar o primeiro funcionário. 6 meses depois, sua agenda estava sempre cheia e ele teve que começar a agendar clientes para a semana seguinte. 1 ano depois, ele tinha 2 funcionários, o Carlinhos, um rapaz de 22 anos que ele estava ensinando a profissão, e o Sebastião, um mecânico experiente que havia saído de outra oficina. 2 anos depois da inauguração, Antônio estava planejando expandir para o galpão ao lado, que havia ficado vazio e cujo dono ofereceu para ele alugar. 3 anos depois, sua oficina era uma das mais procuradas da região, com uma equipe de 5 funcionários e uma lista de espera de clientes. Mas o que mais impressionava não eram apenas os números do negócio, era a transformação completa que havia acontecido na vida de Antônio como um todo. Ele havia se tornado uma pessoa diferente, mais confiante, mais otimista, mais generoso com outros e consigo mesmo. Começou a ajudar outros mecânicos que sonhavam em empreender, compartilhando tudo o que havia aprendido. Virou uma espécie de mentor informal na região. Jovens que queriam aprender a profissão procuravam ele. Pessoas que queriam abrir pequenos negócios pediam conselhos. Antônio, qual foi o segredo? Como você conseguiu? Era a pergunta que mais ouvia, e sua resposta era sempre a mesma. Não foi sorte. Não foi pistolão. Não foi herança. Não foi conhecimento técnico superior. Foi entender que existe um tempo para cada coisa na vida e que o meu tempo de ficar reclamando e me vitimizando havia terminado. Era hora de assumir responsabilidade total pela minha vida e agir de acordo. Ele contava sobre o livro que encontrou no ponto de ônibus, sobre o versículo de Eclesiastes que mudou sua perspectiva, sobre a importância de ter um objetivo claro e um plano definido. Falava sobre como havia mudado sua alimentação mental, parando de consumir negatividade e começando a se educar sobre negócios. O dinheiro veio como consequência, ele sempre fazia questão de dizer. O que realmente mudou foi minha mente. E quando sua mente muda para melhor, o mundo inteiro parece mudar junto. Hoje, 8 anos depois daquele sábado chuvoso, quando encontrou o livro no ponto de ônibus, Antônio tem uma das oficinas mais respeitadas da Zona Leste. Comprou a casa própria onde a família mora. João está terminando o ensino médio e quer fazer faculdade de administração para ajudar o pai com a parte gerencial do negócio. Maria se tornou uma adolescente confiante que fala com orgulho sobre o pai empreendedor para os amigos da escola. Mariana parou de trabalhar como diarista e agora cuida da parte administrativa da oficina. Controla a agenda, faz orçamentos, cuida das contas. Nunca pensei que um dia eu ia trabalhar com meu marido e ainda por cima gostar, ela costuma dizer rindo. Mas quando Antônio conta sua história, sempre faz questão de terminar com uma reflexão. Eu não sou especial, não sou mais inteligente que ninguém, não tive mais sorte que os outros. Não nasci em berço de ouro. A única diferença é que eu decidi parar de aceitar minha situação como definitiva e comecei a aplicar princípios que funcionam há milhares de anos. Ele cita Eclesiastes 3:1. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. E explica. Salomão estava nos ensinando que existe um tempo para reclamar e um tempo para agir, um tempo para se preparar e um tempo para executar, um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para ser empregado e um tempo para ser patrão. A sabedoria está em reconhecer em qual tempo você está vivendo e ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Essa é a verdade que poucos compreendem, que cada pessoa tem momentos específicos na vida onde as condições se alinham para grandes mudanças. Mas esses momentos só podem ser aproveitados por quem preparou a mente,
definiu objetivos claros e desenvolveu a persistência necessária para atravessar os períodos difíceis. A pergunta que fica é: qual tempo você vai escolher viver a partir de hoje? O tempo da preparação ou da execução? O tempo de plantar ou de colher? O tempo de reclamar ou de agir? Porque uma coisa é certa: seu tempo de transformação pode estar começando agora, neste exato momento, com a decisão de assumir o controle total da sua mente e da sua vida.